Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Web Jornal do Paulo Maciel são notícias resumidas diariamente para você que acompanha meus endereços, o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Vamos então às notícias resumidas para você neste domingo, dia 5 de abril de 2020, domingo de Ramos. Quando estamos em tempos normais, atualmente não estamos em tempos normais, já que há o isolamento social por causa da propagação do coronavírus. Mas quando estamos em tempos normais, o Domingo de Ramos é cheio de procissões, de muita distribuição de ramos nas igrejas católicas. Neste período, temos que nos conformar com a igreja doméstica. Então, os católicos vão assistir às missas virtualmente pela televisão, ouvir pelo rádio, ver pela internet. Então, é um Domingo de Ramos bem diferente. Eu acho que nunca houve um assim. Mas nós iniciamos neste domingo, dia 5 de abril de 2020, com os indicadores da economia brasileira. Vamos ver como é que fechou o dólar e a Bolsa de Valores. Vamos lá, o dólar norte-americano fechou na última sexta-feira em alta de 1,14%, cotado a R$ 5,32. A Bolsa brasileira fechou em baixa de 3,76%, somando 69.537,56 pontos. O salário mínimo atual vale R$ 1.045. O cálculo por hora é R$ 4,75. O cálculo por dia vai dar R$ 34,83. A taxa Selic, taxa básica da economia brasileira, definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, está fixada em 3,75%, a menor taxa da história, 3,75% ao ano. A inflação dos últimos 12 meses, 4,01%. Vamos ver como é que se comportou o mercado de café no Centro de Comércio de Café de Vitória na sexta-feira, fechamento dos negócios da última semana. Arábica 6, R$ 530. Arábica 7, R$ 395. Conilon 7, R$ 323 a saca. Então são as informações importantes para vocês que acompanham o Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá, mais informações. Deixa eu falar logo as manchetes de ontem do jornal A Tribuna, jornal impresso, porque é o único jornal impresso que nós temos no nosso estado circulando diariamente. É o jornal A Tribuna, que é octogenário, tem mais de 80 anos. Então vamos lá, as manchetes do jornal A Tribuna de ontem, sábado. Cadastro para receber até R$ 1.200 vai ser feito por aplicativo no celular. 200 mil pessoas do estado do Espírito Santo que estão fora do cadastro único, CadÚnico, para programas sociais, vão poder se cadastrar a partir de terça-feira, a fim de receber o auxílio do governo federal. Idosos e mulheres terão prioridade no pagamento da ajuda temporária. No total, cerca de 1 milhão de pessoas no Espírito Santo vão ter direito ao benefício. Páginas 2 e 3 do jornal impresso A Tribuna. Diversão com aulas de dança e família na cozinha. Lavínia Pedrini, de 5 anos, eu estou rindo que eu estou vendo uma foto aqui da menininha vendo um programa pela internet. Então, a Lavínia Pedrini, de 5 anos, tem curtido aulas de balé pela internet,
sob a supervisão da mãe durante a quarentena. E a mãe, Roberta, diz: minha filha adora. Médico não abandona seu paciente. É o ministro da Saúde que disse, porque os jornalistas insistem para saber: o senhor vai sair do governo? Vai sair, não vai sair? O ministro está lá, está firme, está em sintonia com o presidente Jair Bolsonaro, gente. Parem de procurar notícias, ele vai permanecer. Preços de alimentos e material de limpeza disparam e supermercados culpam fábricas. Novas vítimas do coronavírus tinham 29, 36 e 80 anos. Coluna do jornalista Cláudio Humberto. Governo é o mais bem avaliado entre os 3 poderes durante a crise, aponta a pesquisa. Coluna do Estadão. Planalto estuda retaliação por conta da prorrogação da CPI das fake news. AT2. A realidade está pior do que a fantasia. Escolas públicas e particulares sem aulas até o dia 30. Justiça manda reduzir aluguel de loja em 30%. São informações da capa de A Tribuna. Vamos a mais informações. Olha, essa aqui é sobre você que é da área de saúde. Secretaria de Saúde lança editais para a contratação de 2.000 profissionais. Você que é da área de saúde, atenção para a notícia. A Secretaria de Saúde lançou na sexta-feira 3 editais para o processo seletivo simplificado de contratação emergencial em regime de DT, designação temporária com formação de cadastro de reserva, para o cargo de médico, outros cargos de nível superior e outros de nível médio e técnico. As inscrições serão exclusivamente pelo site. Anote aí: www.selecal.es.gov.br e vão até amanhã só, até segunda-feira, dia 6 de abril de 2020, ao meio-dia. A iniciativa tem como finalidade o enfrentamento da calamidade da saúde pública e estado de emergência decorrente do novo coronavírus Covid-19. Pois então, olha, as contratações terão 3 etapas: inscrição e classificação, comprovação dos requisitos de experiência profissional, formalização de contrato. Então, você quer saber mais? Entre no meu blog. Blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com, porque no blog eu tenho mais possibilidade de colocar texto. Por isso, no texto maior você tem mais possibilidade de ler e também copiar. Pode copiar no meu blog à vontade, tá bom? Agora, uma outra informação aqui. Governo amplia período de fechamento das escolas. É uma outra notícia que interessa a todos. O governador Renato Casagrande anunciou a ampliação do período de fechamento das escolas para até o dia 30 de abril. A decisão foi tomada após uma nova reunião na sala de situação em Vitória. Na próxima semana, no caso, já estamos na nova semana. Domingo já é o primeiro dia da semana. Quer dizer, nesta semana, no primeiro dia útil, a partir do primeiro dia útil, que é amanhã, segunda-feira, serão divulgados os meios pelos quais a SEDU, Secretaria de Educação, irá viabilizar as atividades pedagógicas não presenciais. Também foi anunciada a ampliação do repasse de recursos financeiros aos conselhos de escola para o fornecimento de cestas básicas para todos os alunos cujas famílias estão no CadÚnico. Ao todo, 88 mil alunos serão contemplados, um investimento de aproximadamente 7 milhões de reais. A cesta será viabilizada ao aluno por meio do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar, PROGEF. O valor será repassado aos conselhos de escolas, que, por sua vez, distribuirão aos beneficiários. Então, agora, os conselhos de escola terão uma função importante. A medida está em consonância com o que prevê um decreto
deste ano, 16 de março deste ano, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência. O valor repassado será de R$ 4,22 por aluno dia útil para aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, que compõem a cesta básica, entre os dias 1º e 30 de abril. Para viabilizar a ação, a SEDU apresentou a cada conselho de escola a lista das famílias contempladas. Ficará a cargo de cada unidade escolar fazer contato com as famílias, informando sobre o processo de retirada da cesta básica. Informação completa no meu blog, pode entrar lá, repórterpaulomaciel.blogspot.com, ok? Agora tem outra informação aqui sobre o boletim mais recente que eu tenho da Secretaria de Saúde a respeito da Covid-19, essa pandemia que nós temos no mundo. Bem, então, aqui diz o seguinte: na sexta-feira, a Secretaria de Saúde confirmou mais 3 mortes causadas pela Covid-19. Um jovem de 29 anos, morador de Vila Velha, e uma mulher de 36, moradora de Vitória, ambos com comorbidades, quer dizer, doenças associadas, e uma idosa de 80 anos, moradora de Vitória. Dos casos confirmados, 23 pacientes já estão curados, 80 estão em isolamento residencial e 50 internados, sendo 22 em unidades de terapia intensiva, 22 pessoas em UTI, então 5 óbitos foram confirmados. Deixa eu ver aqui os municípios que têm caso confirmado. Não é morte, hein, gente? É caso da doença confirmado. Municípios com caso confirmado: Afonso Cláudio, 1, Aracruz, 2 casos, Cachoeiro de Itapemirim, 1 caso, Cariacica, 14, Castelo, 2 casos, Colatina, 1 caso, Fundão, também 1 caso, Guarapari, 3 casos, Itapemirim, 1 caso, Linhares, 7 casos, Santa Teresa, 1 caso, São Mateus, 3, São Roque do Canaã, 1, temos ainda Serra com 27, Soretama, 2 casos, Viana, 1 caso, Vila Velha, 46 e Vitória, 39. Portanto, Vila Velha é o município que tem mais casos, são 153 no total, 153 casos no total, né? Pois é, então é importante a gente divulgar esses números. Agora, é importante dizer também que eles mudam. A cada divulgação do governo, da Secretaria de Saúde, nós temos novos números. Então, até essa publicação aqui, que é da sexta-feira à noite, dia 3 de abril de 2020, nós temos esses números. 153 casos confirmados, casos descartados, 1.147. Bastante casos descartados, né? 1.147 casos descartados. Então foi rebate falso, né? Casos suspeitos. Vejamos, 730 casos suspeitos. Então, é informação para você ficar sabendo do que acontece a respeito dessa pandemia. Vamos lá, a Caixa lançará na terça-feira, depois de amanhã, um aplicativo para as pessoas que têm o direito ao repasse do governo federal de R$ 600. Então, atenção para a notícia, para você que se enquadra. A partir da próxima terça-feira, depois de amanhã, dia 7 de abril de 2020, dezenas de milhões de brasileiros poderão baixar um aplicativo lançado pela Caixa Econômica Federal, que permitirá o cadastramento para receberem a renda básica emergencial de R$ 600, ou R$ 1.200 no caso das mães solteiras. O banco também lançará uma página na internet e uma central de atendimento telefônico para retirada de dúvida e realização do cadastro. O próprio aplicativo
avaliará se o trabalhador cumpre os cerca de 10 requisitos exigidos pela lei para o recebimento da renda básica. O pagamento poderá ser feito em até 48 horas depois que a Caixa receber os dados dos beneficiários. Mas o presidente do banco não se comprometeu em apresentar uma data específica. Quem não tem conta em bancos poderá retirar o benefício em casas lotéricas. Olha, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou que o banco lançará um outro aplicativo exclusivo para o pagamento da renda básica. O benefício será depositado em contas poupança digitais autorizadas recentemente pelo Conselho Monetário Nacional e poderá ser transferido para qualquer conta bancária sem custos. Segundo ele, o calendário de pagamentos será anunciado nesta semana, no decorrer desta semana, depois de o banco conhecer o tamanho da população apta a receber a renda básica emergencial. Segundo o presidente da Caixa, o decreto que regulamenta a lei que instituiu o benefício foi finalizado, mas ele não informou se o texto ainda foi publicado. Isso até sexta-feira, mas já deve ter sido, né? Pelo menos nesta semana a situação vai estar resolvida. Na segunda-feira, por exemplo, amanhã, dia 6 de abril de 2020, a Caixa detalhará o funcionamento dos dois aplicativos. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou que só precisarão se inscrever no aplicativo microempreendedores individuais, os MEI, trabalhadores que contribuem com a Previdência Social como autônomos e trabalhadores informais que não estejam inscritos no CAD único do governo federal. Caso o trabalhador esteja inscrito no cadastro único, o aplicativo avisará no momento em que ele digitar o número do cadastro de pessoas físicas, o CPF. Então, são informações importantes, hein? Os beneficiários do Bolsa Família não precisarão baixar o aplicativo. Segundo Lorenzoni, eles já estão inscritos na base de dados e poderão, entre os dias, olha só, 16 de abril e 30 de abril, escolher se receberão o Bolsa Família ou a renda básica emergencial, optando pelo valor mais vantajoso. O ministro da Cidadania lembrou que o benefício de março do Bolsa Família terminou de ser pago no último dia 30. Para ele, o pagamento do novo benefício a essas famílias antes do dia 16 complicaria o trabalho do governo federal, que ainda está consolidando os dados de separar grupos de beneficiários. Então, vocês que vão participar, tem que aguardar até a terça-feira. Mas, enquanto isso, acesse o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, porque essa notícia completa, ela foi repassada pela Agência Brasil, essa notícia completa está no meu blog, o texto completo, ok? Então, você vai chegar lá e vai ter condições de ler tudo aquilo que está escrito referente a esse assunto, ok? Então vamos lá, vamos a mais informações. Governo zera impostos usados no combate ao coronavírus. O governo federal ampliou a lista de produtos necessários ao combate do novo coronavírus, com redução temporária para 0 da alíquota do imposto de importação. A resolução foi publicada na sexta-feira no Diário Oficial. É a Câmara do Comércio Exterior, a CAMEX, que ampliou, né? E ela pertence ao governo. Entre os produtos com redução do imposto estão tecidos para a fabricação de máscaras, suporte para circuitos respiratórios, válvulas de ventiladores pulmonares, baterias, cartão de memória, entre outros dispositivos. A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, já havia reduzido a tarifa a 0 para o álcool etílico e imunoglobulina na resolução anterior de 25 de março, a número 22. Nesta resolução, publicada na sexta-feira, a Câmara corrigiu a descrição técnica dos produtos. Portanto, a cada momento surgem novas medidas. É importante
que vocês estejam atentos aos noticiários, principalmente aqueles que têm mais confiabilidade. Eu aqui no meu web jornal do Paulo Maciel, eu passo notícias de órgãos confiáveis, ok? Deixa eu ver aqui notícia do governo, da Agência Brasil também, mas é do fechamento das medidas até quinta-feira à noite. Então eu vou deixar aqui porque são números que não condizem com o dado atual, já que estamos no domingo. Então eu vou deixar de falar essa notícia porque ainda ela não está mais atualizada, tá bom? Eu vou falar outra notícia, que é o caso aqui do município de Colatina, minha base. A minha base é Colatina, cidade da região noroeste do Espírito Santo, com 122.499 habitantes, segundo o censo 2019 do IBGE. Então aqui já tem um caso de doente com coronavírus. Foi divulgado esse caso às 17 horas da última sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Primeiro caso confirmado de Covid-19 em Colatina. Trata-se de um homem de 53 anos de idade, um empresário, que está internado na unidade de terapia intensiva de um hospital da rede privada. A secretária municipal de saúde de Colatina, Camila Holdi, informou que ele é hipertenso, está com sobrepeso e encontra-se em estado delicado. É lógico, quem está numa UTI é um estado delicado, né, que tem que ter toda a atenção. O paciente mora na zona urbana colatinense e não tem histórico de viagem por região com a doença. Então ele não viajou para a região com a doença, nem manteve contato com pessoa contaminada pelo coronavírus, pessoa aparentemente contaminada. O caso foi inicialmente notificado como gripe influenza em 24 de março de 2020. Já no dia 30 de março, ele foi internado e colocado na UTI de um hospital particular. A secretária admite que outras pessoas possam ter sido contaminadas e, assim, passou orientações à família e está fazendo o devido monitoramento que o caso requer. Já houve a notificação à Secretaria Estadual de Saúde por parte do município. Então, isso já foi comunicado e já foi publicado também que Colatina tem um caso. Na cidade, que demorou a positivar um caso, há 26 casos notificados e 3 em análise. Confirmados, só um. O sistema de isolamento social para a população permanece no município e devem ser mais protegidos os grupos de risco, como os idosos e pessoas com doenças crônicas e comorbidades. A medida mais básica, meus amigos e amigas, para evitar a contaminação é lavar bem as mãos com água e sabão. Olha, lava de um lado, lava do outro, lava bem, lava assim, olha, por cima da mão, por cima da outra, até os pulsos aqui. Depois pega a ponta dos dedos assim, olha, lava bem com água e sabão e você estará livre de pegar essa doença. Porque tudo começa com você pegar nas mãos e depois colocar, né, nos olhos, ou na boca, ou no nariz, né, onde é mais possível ir para dentro do corpo. Então, tá bom? Um caso em Colatina, e demorou muito, né? Demorou muito. Deixa eu ver mais aqui, se tem notícias para passar para vocês. Ah, tem mais notícias sim, mas eu quero passar com vagar, porque o nosso web jornal do Paulo Maciel deste domingo é um jornal de um dia de descanso, dia do Senhor, não é isso? E é um domingo de Ramos. O Brasil pede à Índia que garanta fornecimento de insumos farmacêuticos. O presidente Bolsonaro destacou medidas de repatriação de brasileiros. Vamos ver essa notícia da Agência Brasil. O presidente Jair Bolsonaro pediu ontem ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o apoio do governo indiano para o Brasil continuar recebendo os produtos farmacêuticos necessários à produção da hidroxicloroquina, indicada para o tratamento e prevenção da malária e de outras doenças, como o lúpus. A hidroxicloroquina vem sendo testada em pacientes com o novo coronavírus em vários países, inclusive no Brasil. Importante produtora de insumos para remédios e principal fornecedora mundial
de medicamentos genéricos, a Índia restringiu a exportação de ingredientes farmacêuticos em meio à crise que motivou a Organização Mundial da Saúde decretar a pandemia. No sábado, ontem, em contato com o primeiro-ministro da Índia, o presidente Jair Bolsonaro solicitou apoio na continuidade do fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina. Inclusive, o presidente escreveu isso no seu perfil pessoal no Twitter. Não mediremos esforços para salvar vidas, disse ele. Também no Twitter, o primeiro-ministro indiano afirmou ter tido uma conversa produtiva com Bolsonaro sobre como a Índia e Brasil podem unir forças contra a pandemia de Covid-19. Olha aí que importante, hein? O relacionamento de dois grandes países, né? Dois presidentes, dois dirigentes de dois grandes países. É isso. Nós temos que ter união, temos que ter diálogo, conversa. Isso é importante. Agora, só a título de comentário, eu não vi falar... tem gente dizendo que eu vi uma pesquisa, acho que foi na... não sei qual o canal, não vou falar porque a gente vê tantos canais de televisão, então eu não sei qual realmente, mas que nos bairros nobres de São Paulo é que acontecem o maior número de casos, né? Então, em várias áreas mais nobres de São Paulo é que acontecem os casos em sua maioria. Então, já teve gente perguntando, isso não é doença de pobre não, né? Não se viu falar mendigo, morador de rua que pegou, mas é apenas uma ilação. Ainda não há uma pesquisa qual é o problema, por que a maioria dos casos revelados, pelo menos, é de pessoas que já têm um certo nível de escolaridade, já têm um certo nível de renda melhor, então, né, não se sabe, então ainda não tem uma pesquisa exata sobre isso. Mas em São Paulo, onde existem o maior número de casos do Brasil, e o maior número de mortes do Brasil também, há um destaque para as áreas mais nobres. Bem, uma outra coisa sobre a máscara, né? A máscara agora está sendo feita nas residências. As pessoas que entram no site do Ministério da Saúde aprendem a fazer a máscara para evitar maiores contatos com as gotículas, porque tudo vem das gotículas. O vírus ele não voa, mas ele é expelido pela boca ou nariz das pessoas que estão contaminadas. Por isso que tem que proteger com a máscara, né? Protege com a máscara para que as gotículas não saiam para contaminar outras pessoas. Então, a máscara hoje passa a ser confeccionada em casa, porque o próprio Ministério da Saúde ensina como fazê-la para se proteger. Agora, a recomendação do médico, eu estava ouvindo o médico, o Crispim Cerutti, ele é infectologista, a recomendação dele é que as pessoas não fiquem mais que 2 horas com uma máscara, né? Porque quando ela ficar úmida, ela não serve mais. E ela deve ser retirada pelo elástico, né? Não é para pegar na máscara, é pelo elástico. Tá bom? Ela não pode causar desconforto também, ela tem que estar bem no rosto. E lavar sempre as mãos. Isso é que é importante, né? Pois é, então, a falar nisso, supermercados estão abertos, as pessoas estão indo aos supermercados fazer suas compras, a vacinação da campanha nacional contra a influenza está acontecendo. Você que tem o seu município tem que procurar saber. Feiras livres estão abertas em alguns municípios, então você também tem que se informar. Aliás, aqui onde eu moro, temos os vendedores ambulantes de produtos hortifruti e granjeiros. De vez em quando passa um vendedor aqui e as pessoas estão comprando, apesar de que algumas pessoas falam, olha, o preço subiu nos ambulantes, nos vendedores que trazem os hortifruti e granjeiros, o preço subiu. Assim como no supermercado,
o preço de muitas mercadorias também subiu. E os supermercadistas estão dizendo que são os fornecedores que subiram o preço. E eles têm que repassar, porque não podem ficar no prejuízo. Né? 30 ovos! Quanto é que estava 30 ovos? Eu nem sei, não vou falar porque cada lugar é um preço diferente. Mas eu estou falando isso porque os ambulantes, os vendedores ambulantes que passam com seus carros, aqui pelo meu bairro, eles chegam, falam bem alto, né? 30 ovos de galinha, tantos reais. Ovos de codorna, tantos reais. Inhame, tantos reais. Meu Deus, a gente tem que sorrir nessa vida, né? Levar a situação de uma forma mais sóbria, tranquila, né? Com muito equilíbrio. Bem, vamos lá. Assim, uma notícia aqui que eu gostaria de passar para vocês, mas deixa eu ver como é que eu vou informar a vocês. É São Mateus. Eu tenho que passar para vocês essa notícia, porque me parece que na divulgação do governo do estado não tinha esse caso aqui. São Mateus já tem 4 casos confirmados de coronavírus, né? Pois é, o 4º caso, ele não testou positivo inicialmente, mas as autoridades sanitárias de São Mateus insistiram, analisando até o pulmão do paciente. E aí constatou-se o 4º caso em São Mateus, que é uma pessoa do sexo masculino. Ele tem sintomas leves, está em isolamento domiciliar, não precisou de ficar no hospital, né? E está sendo acompanhado pela vigilância epidemiológica do município de São Mateus. Todas as pessoas que tiveram contato com ele estão sendo monitoradas. Agora, todos os casos de São Mateus, é importante dizer, eles têm relação com o primeiro caso. Então não é uma coisa que está se disseminando. Todos os casos, 4 casos de São Mateus, têm relação com o primeiro infectado. Agora, São Mateus também, a feira livre de produtos hortifrutigranjeiros está liberada agora. Foi liberada a feira livre, assim como acontece com Vitória, Cariacica, Vila Velha. Então, em São Mateus, as bancas têm umas regras que devem ser cumpridas. Você que faz feira em São Mateus, procure o fiscal para você ter ideia, ou procure entrar no site da prefeitura ou em contato telefônico, porque as barracas vão ter que ficar a uma distância de 5 metros uma da outra. E também é preciso usar as máscaras hospitalares. Vamos ver aqui. Um idoso foi atropelado. Aonde foi isso? E morreu, meu Deus, foi a óbito. Meus sentimentos à família, gente. Olha, um idoso, então, foi atropelado no município de Linhares e veio a óbito. Inclusive, ele não morreu no local, não. Ele chegou a ser levado para o hospital. Ele estava numa bike, numa bicicleta, e de repente foi atropelado por uma motocicleta. Ele tinha 83 anos. Foi na noite de sexta-feira, no bairro Interlagos. Puxa vida, hein? Nossos sentimentos mesmo à família. Em Aracruz, há 2 casos de coronavírus. O segundo caso em Aracruz é de uma mulher de 54 anos. Ela está internada não em Aracruz, mas em Vitória. Lojas, restaurantes, lojas de chocolates, chamadas chocolaterias, restaurantes, abrirão em Aracruz também, e feiras. Feiras também vão abrir. Então, a partir de amanhã, lojas de chocolate, restaurantes vão abrir em Aracruz. Agora, tudo tem regras, hein? Nesse tempo de
combate ao coronavírus e prevenção tem regras. Vocês que estão no município de Aracruz, procurem saber as regras. E há, inclusive, barreiras sanitárias em Aracruz. Os veículos que entram na cidade são inspecionados para saber se as pessoas estão ou não com sintomas da Covid-19. Olha, neste domingo, hoje, faz um mês desde que foi confirmado o primeiro caso da Covid-19 no estado do Espírito Santo. Um mês, hoje, domingo, dia 5 de abril de 2020. Foi no dia 5 de março o primeiro caso confirmado. E no dia 3 de abril havia 153 casos. Portanto, bastante casos registrados em um mês. Agora, temos que falar da dengue também, porque a dengue continua sendo um problema de saúde pública e que tem que contar com a colaboração das famílias, dos cidadãos. Senhores e senhoras, vamos cuidar das nossas casas, dos nossos imóveis, dos nossos quintais. Todos, gente, é um papel de todos. Eu mesmo procuro tampar tudo que tem água aqui em casa. Até o vaso sanitário eu não deixo com a tampa para cima. Eu coloco a tampa em cima do vaso. Eu fecho aquela tampa. Não deixo aberta, não. Porque eu procuro me prevenir. Porque eu já peguei uma vez uma doença, aí, uma virose, que não era coronavírus, mas eu tomei remédio. Coronavírus não, poxa. Que não era dengue, mas eu tomei remédio para dengue. Então, peguei uma virose, tem muitos anos, não sei quanto tempo tem, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Peguei uma virose. Aí me deram o remédio para dengue, o medicamento para combater a dengue. Uma semana depois veio o resultado e não era dengue. Aí eu perguntei para o médico, vocês me deram aí o remédio para a dengue? Poxa, o que é isso? O que aconteceu? Olha, não identificamos aí, foi uma virose que o senhor pegou, parecida com a dengue, mas não há nenhum problema. Então, há que se preocupar com a dengue também, porque os noticiários ficam falando só de coronavírus, tem gente morrendo de gripe comum, tem gente morrendo de dengue, tem gente morrendo de pneumonia, tem gente morrendo de ataque do coração, tem gente morrendo de AIDS. Então, é preciso ter prudência nesse momento. Então, mais de 23 mil casos foram registrados, casos suspeitos, né? Mais de 23 mil foram registrados do início do ano, janeiro, até este início do mês de abril no Espírito Santo. Muitos casos, hein? Mais de 23 mil notificações de casos suspeitos de dengue. 23 mil. E 6 pessoas já morreram no Espírito Santo por causa da dengue. Aí a dengue, que ela é causada pelo mosquito, pela picada do mosquito Aedes aegypti, você eliminando os focos de água na sua casa, o mosquito não vai ter como se proliferar, se procriar. Então elimine qualquer ponto de água parada na sua casa, tá bom? E causa, além da dengue, causa zika e chikungunya também. As duas doenças, zika e chikungunya, também são terríveis. As pessoas ficam travadas. Sabe o que é travadas? Você não consegue movimentar a mão, o braço, a cabeça, nem o pescoço, fica travada a pessoa. E além das dores, né? Então cuide da água parada aí, não deixe água parada na sua casa. E se você tiver um balde ou um vaso com água parada que tem que ficar ali, tampe, coloque a tampa, tá bom? Olha, em Vila Velha, na sexta-feira, em Coqueiral de Itaparica, o que aconteceu? Um homem não aceitou a ordem para fechar um bar, porque tem um decreto aí do governador do estado proibindo os bares de funcionar. E no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, um proprietário de estabelecimento não aceitou a ordem da GCM, a Guarda Civil Municipal. E o que aconteceu?
deram ordem de prisão. Ele parece que desacatou os agentes da GCM. E por causa do desacato, ele foi levado para a delegacia. Puxa vida, né? Não precisava isso, né? Não precisava isso. Mas, infelizmente, ele teve que ser detido por causa do desacato. Quer dizer, é uma situação muito difícil. Muitas pessoas dependem do comércio. Muitos empreendedores dependem das vendas para fazer os seus pagamentos, saldar os seus compromissos, mas estamos vivendo numa época excepcional dessa pandemia e temos que ter muita tranquilidade, muita prudência, autoequilíbrio, bom senso. Eu sempre falo nisso e vou bater nessa tecla. Bom senso, autoequilíbrio, sobriedade nesse momento, diálogo. E nós vamos passar por essa tormenta. Já passamos por muitas, né? Bem, agora, aqui em Colatina eu já falei, né, sobre o primeiro caso da doença Covid-19. Primeiro caso confirmado da doença. É um empresário que está em UTI, vou repetir, mas ele tem bons avanços no seu tratamento. Ele inclusive, quando estava fora do hospital, ele manteve o isolamento social, ficou em sua residência, manteve contato só com a esposa, o filho, a nora e a neta. Portanto, só essas pessoas que estão sendo monitoradas. O empresário ele não saiu de Colatina antes de ser diagnosticado com a doença. Ele não saiu de Colatina. Então, foi por aqui mesmo que ele pegou, agora não sabe como. Tem 53 anos, tem também sobrepeso, pressão alta. E uma cunhada dele disse que acha que... não, ela acha não. No início pensava-se que era gripe que ele tinha. Ele ficou em casa, pensava-se que era gripe. Aí a febre veio, persistiu. E na quarta vez, então, ele acabou sendo internado. Mas nas primeiras consultas, pensou-se em gripe. Na quarta vez é que ele foi internado. Então, Colatina tem 26 casos notificados e 3 analisados. Somente um foi confirmado como coronavírus, como Covid-19. Na região noroeste são 3 casos. Região noroeste são 3 casos aqui. Um em Santa Teresa, um em São Roque do Canaã e um em Colatina. Então, a região tem 3 casos. Deixa eu ver. Olha, na última sexta-feira, dia 3 de abril de 2020, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, assinou um decreto que mantém o comércio fechado até o dia 12 de abril, porque o decreto inicial ele venceria à meia-noite de amanhã, segunda-feira. Então, ele assinou outro decreto, mantendo o comércio fechado até 12 de abril. Né? Comércio de um modo geral, tem algumas exceções. Então, aí tem padarias, podem abrir, pet shop, supermercados. As pessoas têm que verificar tudo isso, quem é dono de estabelecimento, tem que procurar saber como é o decreto direitinho, tá bom? Mais uma informação aqui. O diretor de operações do SAAI de Linhares, Zaércio Largura, ele informou que haverá isenção de pagamento da tarifa de água em Linhares para quem consome até 10 metros cúbicos, ou seja, 10 mil litros. Então, olha, linharense, nesse período, né, de tanta dificuldade, pelo menos uma coisa boa, olha aí. O SAAI, através de determinação do prefeito Guenino Zanon, o SAAI vai isentar, durante 3 meses, do pagamento da tarifa de água para quem consome até 10 metros cúbicos, que corresponde a 10 mil litros. Está valendo já a partir deste mês de abril. Então, abril, maio, junho. Ok? Então, você verifica lá. Se você consumir até 10
metros cúbicos, 10 mil litros, você não vai pagar nada. É isenção automática que vem no talão, inclusive. Não precisa ir lá no SAAI, não. Os leituristas vão fazer o seu trabalho normal e os talões serão entregues nas residências. Vale para todas as categorias, hein, de Linhares. Categoria comercial, industrial e residencial. Não vai pagar nada se consumir até 10 metros cúbicos. É uma boa informação, né? Olha, na Espanha, uma mulher de 101 anos, uma mulher de 101 anos curou-se da Covid-19. Ela foi aplaudida ao receber a alta do hospital. Parabéns, né? Uma mulher tem uma longevidade muito importante. Olha, temporal na noite de ontem, hein? Foi anteontem, né? Anteontem, foi na sexta-feira. Ontem o tempo também ficou nublado, mas anteontem, na sexta-feira, teve um temporal aqui em Colatina, por volta das 20 horas. Choveu mais ou menos, acho que uma hora e meia por aí. Muitos trovões, raios, vento, chuva forte, hein? Puxa vida! Houve um estalo em determinado momento que assustou bastante. Num determinado momento veio aquele estalo, parece que 2 raios. Um encontrou-se com o outro e... Realmente foi algo estrondoso. Gente, não é fácil. Mas graças a Deus parece que não houve nada de mais grave. Deixa eu falar para vocês que o governo federal, gente, já está tomando muitas medidas para que a nossa economia não tenha problemas mais sérios, uma vez que teme-se pelo desemprego e o que se informa, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, é que o governo federal deve injetar no país, na economia, nas ações diversas, R$1 trilhão. Pode chegar a R$1 trilhão as medidas do governo para que o nosso país continue, né, funcionando sem o maior baque do que já está existindo. Deixa eu ver mais essa notícia aqui. São muitas notícias, mas eu estou resumindo tudo para vocês, para não ficar um jornal muito enfadonho. Mais uma notícia. O governo de São Paulo flexibilizou o isolamento social. Cabeleireiros e manicures vão poder atender em São Paulo em domicílio. Então eles podem ir em domicílios, logicamente com todo o equipamento de proteção, passando álcool nos instrumentos, não é? Então, São Paulo, cabeleireiros e manicures é mais uma flexibilização. Olha, em Colatina, você quer saber informação sobre a Covid-19? O telefone é 99796-2361, em Colatina. Temos um telefone também para saber de estabelecimento que pode ou não funcionar. 3177-7011 ou 3177-7025. Deixa eu ver se tem mais aqui, alguma coisa importante. No México, gente, olha só, no México, a Televisa, que é o maior canal, a maior rede de televisão do México, ela segue gravando as suas novelas, mesmo com esse tempo de distanciamento social, a Televisa segue gravando novelas, mesmo em tempo de coronavírus. No Brasil, sabe-se que as gravações das novelas foram suspensas por um tempo aí, né, até a gente saber melhor sobre essa expansão da coronavírus. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste domingo, 5 de abril de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. A paz para todos, meus irmãos e irmãs.